Então, gente, vou começar falando para vocês o que eu tenho vivido, né, após eu me tornar mãe, né, que eu não sabia que era uma barra tão pesada assim, né, e que era tão difícil. E então vou começar falando para vocês das críticas, dos julgamentos e das condenação, né. Logo quando eu me tornei mãe, a primeira coisa que aconteceu, nem saí da maternidade, pra vocês terem uma ideia. Ainda tava na maternidade com aquela puta dor que eu fiz cesárea, né? Com corte na barriga, uma dor que, olha, vocês não têm noção. Uma dor que eu fui lá no inferno e voltei. Passei uma temporada lá no inferno e depois voltei. E, e aí o médico, né, já falaram lá que eu não tava tendo paciência com a minha filha, que ela não tava querendo pegar o peito porque eu não tava tendo paciência, que eu não tava me empenhando. Algumas enfermeiras também falou isso. Já começou as críticas e a condenação, mas a minoria, né, graças a Deus, que falou isso. Mas, em compensação, assim, Deus me exaltou, me honrou. E a maioria das enfermeiras viram o meu empenho, viram o quanto eu me empenhava, o quanto eu ficava ali, de vez ficar repousando, de repouso, na cama lá do hospital. Eu ficava sentada naquela cadeira lá, uma cadeira que tinha aqui, eu ficava amamentando, tentando amamentar, né, tentando dar o peito pra ela, ela não pegava de jeito nenhum. Tentamos todo tipo de técnica, né, para ela pegar o peito. E até, inclusive, a enfermeira-chefe chegou para mim e falou assim: Olha, mãe, eu tô vendo né, o seu esforço, o seu empenho, tudo. Tô vendo que você é uma mãe empenhada, porque a gente vê por aí, tem mãe que nem liga, né, não tá nem aí, não quer nem se empenhar, não quer nem saber. Ah, não pegou o peito, vamos logo empurrar a mamadeira e pronto. Mas não, elas viram, né? E o médico já me condenou. Várias enfermeiras lá já me criticou, me julgou, me condenou. A gente é fácil, né? É tão fácil, a gente tem tanta facilidade em brincar de ser juiz, né? Em querer ser mais que Deus. A gente tem uma facilidade tão grande de condenar, julgar, criticar, né? Mas a gente também não. A gente só quer condenar, né? Criticar e julgar, mas a gente não quer compreender, ver o lado da pessoa, ver o que está acontecendo, né? Ver motivos, razões e circunstâncias, porquê do agir de uma pessoa de uma determinada forma, um agir, né, de certa forma. E, e aí eu tive, né, sofri violência, eles falam violência obstetrícia, né, que fala. Saí de lá, aí fui julgada aqui nos comentários, né, que eu até fiz um vídeo falando, né, de como foi a minha experiência no SUS e tal. Aí fui julgada e condenada, criticada, julgada e condenada porque eu não denunciei a violência obstetrícia. Então, vou explicar bem direitinho para vocês entenderem, gente, para ficar bem esclarecido, porque às vezes a gente é tão fácil, a gente tem aquela facilidade de criticar, já julgar e condenar, né? Sem saber o porquê da razão, do motivo, da circunstância que me levou eu a fazer isso. Tanto que a pessoa falou assim: será que não passou pela sua cabeça que isso pode acontecer com outras pessoas? Você poderia ter evitado de, né? Ele quis dizer isso, né? Que eu poderia ter evitado de acontecer com outras mulheres e tal. Sim, poderia, queria muito ter feito isso. Mas se essa pessoa que me julgou, me criticou, julgou e condenou, soubesse da dor que eu saí de lá com um bebê novinho, uma dor infernal, e eu dependia de uma pessoa para cuidar de mim, eu longe de família, sem ninguém aqui para me ajudar, para cuidar da neném, meu primeiro filho, nunca tinha pegado um bebê, nunca tinha visto um bebê, nunca tinha cuidado, nem fazia ideia de como fazer. Eu com a maior dor, uma dor infernal, como que eu ia atrás disso? De denunciar tudo, não podia nem respirar de tanta dor, quanto mais levantar da cama. E desse jeito que eu tava, eu tive que cuidar da minha filha. Olha, Deus sabe, nem sei como, só Deus sabe. Isso foi por Deus mesmo. Então, meu esposo teve que me ajudar. Meu esposo poderia ter ido atrás disso pra mim. Mas olha, não tinha nem condições, porque ele já tava com um monte de coisa resolvendo pra mim. Ele tava resolvendo o negócio do meu auxílio maternidade, tava pagando as contas, resolvendo o negócio do meu INSS,
que a gente teve algumas dificuldades, uns probleminha aqui em casa, resolvendo um monte de coisa, pagando conta, me ajudando com a neném. Então, assim, quem que iria atrás disso para resolver, né? Então, não tinha uma pessoa para ir resolver isso e ir atrás, porque o meu foi cesárea. Se o meu tivesse sido parto normal, ixi, de boa, eu já tava pulando, dançando e pronta para outra, né? Já estaria recuperadíssima. Tanto que o médico nem um anti-inflamatório não passou. Já faz mais de um mês que eu tô sofrendo essa dor, tendo que cuidar da minha neném com essa puta dor. Imagina, mais de 30 dias a pessoa sofrendo, padecendo dor. Ele só passou Buscopan não tá valendo de nada. Aí eu tô tendo aí eu tive que tomar diclofenaco. Eu mesma por conta própria, que a minha irmã, né, falou que o médico, quando ela fez cesárea, ela pegou e tomou. Ele passou para ela diclofenaco. Aí eu mesma peguei, comprei, tô tomando para ver se alivia a dor e se não e se evita de inflamar por dentro, né? Porque a minha irmã falou que se infeccionar por dentro, inflamar por dentro, vai ter que abrir a barriga de novo. E eu com o bebê para cuidar, neném novinha. Quem que vai cuidar? Porque meu esposo, ele não leva muito jeito com a menina. Ele foi tentar amamentar, não conseguiu, né, dar direito à choquinha. Tem que tomar cuidado, ela engasga, né, às vezes. Então, assim, ele não tem muito jeito. A vez que ele foi, né, às vezes que ele foi tentar amamentar, ela engasgou com ele ficou lá segurando a mamadeira assim, sem saber o que fazer, olhando pra cara da menina, engasgando, sufocando, e se não é eu pra ir lá virar a menina e bater nas costas, eu tinha morrido no braço dele. Então, assim, só a mãe pra cuidar, né? Só a mãe não sabe trocar direito, não sabe limpar, não sabe fazer nada, né? Com a menina, não leva jeito com a menina. Então, pra mim, pra mim ser internada, né? Pra mim de novo, ficar num hospital, quem que vai cuidar da neném? Minha família tá longe, né? E a gente não confia de deixar né, na mão de estranho. Ninguém vai cuidar como, né, a família, assim como a mãe, né, mesmo. Então, é complicado, gente. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo, né? A gente tem muita facilidade de julgar, de olhar uma situação, uma aparência, uma atitude, só que a gente se precipita muito sem antes, tipo, investigar, né? Sem antes investigar a fundo o porquê daquilo, o que acontece. E na maioria das vezes a gente acaba sendo injusto. E também comecei já a, a ter palpites, né? A ter muitos palpites de como eu devo criar minha filha ou deixar de criar, né? Então, isso é uma coisa que eu acho horrorosa, porque eu acho que cada um tem o direito de criar como quer. Quem somos nós para ficar dando palpite, né? Na vida do filho dos outros. Às vezes a gente esquece de olhar para os nossos filhos, né? E começa a olhar muito pro filho dos outros e a palpitar muito no filho dos outros. E os nossos filhos tá lá, ó, indo pro mau caminho, indo pras drogas. Por quê? Porque tá esquecendo dos filhos da gente para olhar pro filho dos outros. Então, quando a gente começa a fechar o olho para nossa casa, para nós mesmos, para nossa família, para nossos filhos, eu acho que acontece o seguinte: a nossa casa começa a se tornar uma bagunça, né? Então eu acho que a gente tem que focar mais na nossa própria vida, né? Cada um tem que cuidar da sua própria vida, porque Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não cuidar da dos outros, né? A vida da gente, a vida que Deus deu para cada um, é para cada um cuidar, né? Deus não deu a nossa vida para largar ela de lado para cuidar da dos outros, né? Então, isso tá acontecendo muito comigo. Crítica, julgamento, as pessoas gostam muito de brincar de ser Deus, gosta de se fazer juiz, né? E a frase que eu costumo falar é a seguinte: juiz aqui, somente Deus. Nós não somos juiz, nós não é nada. Quem somos nós para apontar o dedo pro outro, se a gente é um ser humano totalmente limitado também, tão limitado quanto o outro, né? Tão falho, tão
cheio de fraqueza, de falhas, de imperfeições quanto ao outro, né? A gente é tão falho quanto o outro. Então, como que a gente quer exigir do outro se nem nós mesmos é 100% perfeito? Então, a gente tem essa hipocrisia, né, de querer olhar para o outro e exigir e falar não, porque você não pode agir assim, não, porque você tá errado daquele jeito. Mas será que a gente já se olhou no espelho? Quantas vezes a gente erra em um único dia? Quantas falhas, quantos erros, quantas imperfeições a gente comete? Né? Tá se esquecendo de olhar para nós mesmos, se esquecendo de se olhar no espelho, ver que a gente é tão podre quanto o outro, tão cheio de imperfeições quanto ao outro, tão falho, né? Tão pequeno, tão pecador quanto o outro. E tá exigindo lá do outro, se nem nós mesmos consegue ser perfeito, quer exigir dos outros. Eu acho isso tão, gente, eu acho isso tão absurdo. Eu acho uma coisa tão horrorosa isso. A pessoa deixar de se olhar a si mesmo, de se enxergar, né? Por isso que tinha muito aquele, os antigos falavam, né? Toma um chá de Simancol, né? Tinha muito isso, né? Mandava o outro tomar um chá de Simancol. Então, essas pessoas têm que tomar nesse chá de Simancol para se mancar, né? Se tocar, que ela tá criticando o outro, exigindo do outro, apontando o dedo pro outro, julgando, condenando, sendo que ela não é perfeita, porque a gente, para exigir do outro qualquer coisa, no mínimo a gente tem que ser exemplo. No mínimo. No mínimo a gente tem que fazer igual, assim, melhor, né? E a gente tem que fazer igual o que a gente tá mandando fazer, né? Tem que fazer igual ao conselho que a gente tá fazendo, ou melhor. Então a gente não pode querer exigir de ninguém, né? Perfeição, qualidade de ninguém, nem julgar, nem condenar, nem criticar, porque nós mesmos não fazemos. E a maioria das pessoas que exige alguma coisa do outro, essas pessoas geralmente elas mesmas não fazem o que elas mesmas aconselham, né? Elas mesmas não são exemplo para ninguém. Então, como é que a gente quer, né, exigir do outro, palpitar, né? E se nem nós mesmos, né, somos exemplos. Então, a gente, no mínimo, primeiro tem que ser exemplo para alguém, né? E mesmo assim, a gente não tem o direito de condenar ninguém, porque a gente não é perfeito, né? A gente não é 100% também. Quantas falhas a gente tem hoje mesmo? Quanto que a gente errou até agora, né? Quantas imperfeições no dia de hoje eu e você já cometemos, né? Que a gente nem percebe, né? Nem se dá conta. Porque se a gente for uma pessoa observadora e começar a observar cada detalhe de cada coisa que a gente faz, a gente vai ver um monte de coisas erradas que a gente tá fazendo, um monte de imperfeição, um monte de coisa, né, que não tá certa, que tem que melhorar. E aí a gente vai no outro, aponta o dedo lá e quer que o outro, né, seja uma pessoa melhor, um ser humano melhor, que quer exigir do outro alguma coisa, quer condenar o outro por alguma coisa, sendo que nós mesmos tá constantemente errando, né? Enfiando o pé na jaca, como dizem, né? Metendo o pé na jaca. Então, eu acho que esse vídeo é muito rico, porque é pra gente pensar, né? Repensar nossos valores e deixar de ser hipócritas, né? Esses seres humanos podres que nós estamos sendo, porque antes de condenar qualquer pessoa, quem seja, a gente tem que se olhar no espelho e primeiro ter certeza que a gente é exemplo para dar algum tipo de conselho e que, ainda que a gente fosse perfeito, nós não é ninguém para condenar, né? Nem criticar, nem julgar, porque juiz é Deus, condenador é apenas Deus. A gente somos meras criaturas dependentes da misericórdia do Senhor e somos irmãos na fé. E a gente, nossa função aqui não é criticar, julgar, condenar ninguém.
Nossa função é se ajudar, se apoiar, né? Ensinar com amor uns aos outros, sendo nós os exemplos antes de qualquer coisa, porque antes de ensinar alguém, nós temos que ser exemplo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, dessa mensagem. Tenham um bom dia, tudo de bom para vocês. Fiquem na paz de Deus.